Rodrigo Hidalgo, repórter do Jornal da Band, nosso companheiro aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao vivo com a gente hoje no Jornal Gente. Bom dia, Hidalgo, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Mariana. Bom dia a todos. E olha, numa colocação... Cláudio Alberto também. Numa colocação muito clara do jornalismo da Band, não é, Hidalgo? A respeito do André do Rap, porque não é de hoje que esse nome é colocado por você nas matérias e você havia, inclusive, alertado da possibilidade de que ele deixasse a cadeia. Conta essa história pra gente, Hidalgo. Thaís, a gente vem falando da importância de André do Rap no crime organizado e no esquema do tráfico internacional de drogas desde 2014, quando foi deflagrada a Operação Oversea, quando a Polícia Federal descobriu que toneladas de cocaína eram enviadas do Porto de Santos para a Europa, que havia uma relação próxima entre integrantes do PCC e mafiosos da máfia calabresa 'Ndrangheta. A partir dali, a Polícia Federal e a Receita Federal começaram a apreender um número grande de cocaína com destino à Europa. Só esse ano foram apreendidas 15 toneladas da droga. Existe uma estimativa internacional de que cada 10 carregamentos apenas um é apreendido pelas autoridades. E em uma matéria no Jornal da Band, em agosto, no dia 14 de agosto, nós mostramos que, em relação a um processo de 2015 do André do Rap, que ele teve uma redução de pena de 14 anos para 10 anos, esse foi no mês de junho, e o STF entendeu que o prazo de 90 dias começava a contar a partir de junho, ou seja, a gente alertou que nesse caso, nesse processo, ele já tinha um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal referente a uma condenação também por tráfico de drogas de 15 anos. E nesse processo, esse prazo, por conta da nova lei, começou a contar a partir do mês de junho, e nós fizemos uma matéria no dia 14 de agosto no Jornal da Band, alertando sobre essa possibilidade e que faltava apenas um HC para que ele ganhasse as ruas. Foi o que aconteceu no último sábado, quando ele foi solto da penitenciária de segurança máxima de Presidente Venceslau, onde ele ficou pouco mais de um ano. O que você está dizendo é que a imprensa, claro que, como eu não sou jornalista de investigação policial, eu não conheço essas pessoas, mas você é um jornalista investigativo e já tinha falado sobre esse André do Rap outras vezes e acompanhava a movimentação em torno do processo. O que você está dizendo é que a imprensa sabe mais sobre o que está acontecendo e quais são os trâmites e está acompanhando do que o próprio Ministério Público. Como é que o Ministério Público ignora que só falta mais um habeas corpus e também não faz nada? Tem uma responsabilidade aí, então sim, né? A gente tenta entender isso. Na época, nessa reportagem, nós consultamos o Ministério Público e o Ministério Público também demonstrou a preocupação no sentido de que essa soltura pudesse ocorrer como efetivamente aconteceu. E a gente tenta entender os motivos, né, dessa lentidão para que esse prazo expirasse. Agora a polícia vai estar tendo pode ter o mesmo trabalho que teve para apreendê-lo. Foram 6 anos de investigação. A polícia esteve, tanto a civil quanto a federal, as polícias estiveram em vários endereços, em dezenas. Isso demanda um serviço de inteligência e também custo, né? Na operação que ele foi preso, em setembro do ano passado, numa mansão em Angra dos Reis, foram mobilizados 30 policiais civis por uma grande operação. A Polícia Federal também tinha uma informação sobre o paradeiro dele, e lembrando que a informação sobre o local onde ele estava escondido partiu de agentes americanos, ou seja, não foi só a polícia brasileira que perdeu todo um trabalho. Foram policiais de 7 países envolvidos nessa operação Oversea, exatamente pelo fato do Brasil hoje ter um papel importante nesse esquema do tráfico internacional de drogas. A cocaína que vai para a Europa sempre parte aqui do Brasil. Lembrando que o Brasil não produz cocaína, a droga vem de países vizinhos, entra por terra pelo Brasil e sai via marítima. Boa parte, né, a quantidade de droga que vai por meio das mulas em avião é pequena em relação ao que sai pelos portos brasileiros. Hidalgo, bom dia, parabéns pelo seu trabalho. Eu queria saber uma avaliação sua, ou baseada nas informações, suas fontes, etc., de uma coisa que deixou também a mim e a muita gente, deixou a todos nós intrigados. A polícia, de fato, monitorou, a Polícia Civil, né, monitorou esse bandidão depois que ele saiu da penitenciária pela porta da frente, porque a determinação judicial era que ele fosse para o endereço que ele informou como sendo da casa dele, né, para a prisão domiciliar. E ele tomou outro rumo.
Se a polícia tivesse monitorando de fato, não poderia não poderia ter renovado, dado uma voz de prisão no momento que ele se dirigiu a outro local, ou mesmo chegando ao aeroporto, prestes a embarcar num avião, etc. e tal. Isso não seria motivo suficiente para a polícia decretar a prisão do bandido novamente, ou não? Ou esse monitoramento é conversa mole? Não, aqui não houve, pelo que eu apurei, aqui não houve tempo, Cláudio Humberto, exatamente porque a decisão do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, veio depois, já que ele já teria deixado o país. Houve um monitoramento sim, apesar dele, naquele momento, ele era um homem livre, mas a polícia acabou sim seguindo os passos dele, tanto que tem a informação de que ele partiu em um avião particular, um jatinho, de um aeroclube, numa cidade que fica na região de Maringá, no norte do Paraná. Isso é um indicativo de que a polícia sabia, sim. E a polícia, tanto a civil quanto a federal, vem monitorando os rastros, né, de pessoas ligadas a André do Rep. Nós mostramos ontem uma imagem, foi publicada por uma pessoa ligada a André do Rep, numa rede social, no Instagram, em que ela está num ambiente nitidamente que é um aeroporto. Então, essa postagem foi feita no mesmo dia que o André do Rep ganhou as ruas no último sábado. Então, agora a polícia tenta, aí, por meio das pessoas ligadas à namorada e também a familiares de André do Rep, tentar localizá-lo, mas tem a suspeita de que ele já não esteja no Brasil. Ele inicialmente teria ido para o Paraguai e não se sabe se lá permaneceu ou se teria ido para a Bolívia. Lembrando que a facção criminosa PCC tem estrutura nos dois países. O André do Rep é um criminoso importante na organização, porque ele tem um contato direto não só com os produtores da droga na Bolívia, como também com os compradores, que são integrantes da máfia calabresa. Lembrando que esses mafiosos estão já estabelecidos no Brasil. Dois deles, pai e filho, Nicola Assis e Patrick Assis, foram presos recentemente, aguardam o processo de extradição. E nós temos uma informação também que nós divulgamos recentemente numa reportagem da Jovem Pan, numa reportagem do Jornal da Band, perdão, que Rocco Morabito, integrante da máfia calabresa 'Ndrangheta, ele estaria escondido no Brasil. Ele fugiu o ano passado de uma penitenciária do Uruguai, de Montevidéu, e estaria aqui operando os seus negócios junto com o PCC no litoral de São Paulo. Ele está sendo procurado por agentes da Polícia Federal e também pela Polícia Civil. Rodrigo, o André do Rep, é o Pedro, né? Claro, o André do Rep, ele nasceu cresceu na região ali do Guarujá de Vicente Carvalho, muito próximo do Porto de Santos, né? Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Aliás, essa residência aí que ele informou o ministro Marco Aurélio Mello que ele ficaria depois de sair da cadeia, justamente fica próximo ali do Porto de Santos, né? Lugar em que ele nunca apareceu. E claro que ali na região ele aprendeu um pouco do funcionamento, tinha os seus contatos e utilizava, né, como um dos locais para despachar droga para a Europa, justamente o maior porto da América Latina, né? Hoje o crime organizado, né, tem descentralizado o seu comando. Como que fica na estrutura criminosa, segundo as investigações, as apurações que você tem feito aí, a participação de André do Rep, e qual é o prejuízo para o combate a essa organização criminosa com ele solto depois da decisão do ministro Marco Aurélio Mello? O prejuízo é muito grande, porque ele tem um poderio financeiro muito grande, o patrimônio dele é alto, a polícia faz, nesse momento, uma investigação, a Polícia Civil, de lavagem de dinheiro. O próximo passo da polícia é tentar atacar as finanças de André do Rep. Já se detectou que ele lava o dinheiro por meio de restaurantes, por meio de shows, por meio de empresas, lojas, no litoral de São Paulo. E a estratégia é essa, agora tentar atacar as finanças. Isso porque a fuga dele ocorreu e durante tanto tempo, durante 6 anos ele foi procurado, exatamente pelo dinheiro que ele tem do tráfico internacional de drogas, e é esse mesmo dinheiro que deve o manter agora foragido. O fato que ele foi uma fuga planejada, de acordo com a polícia, existia já uma aeronave, um avião particular à disposição para que ele saísse o mais rápido do Brasil, assim
que a decisão permitisse, assim que saísse a decisão do Supremo Tribunal Federal, e foi o que aconteceu. Dentro da estrutura criminosa, dentro do PCC, ele tem uma importância grande, e a informação de que, mesmo da cadeia, como ele tem pessoas ligadas diretamente à sua quadrilha, que continuam agindo em Santos, mesmo durante a pandemia, esse esquema não diminuiu desde que ele foi preso em setembro do ano passado. Hidalgo, eu quero insistir na pergunta que fiz agora há pouco, né? Porque é assim, entre a decisão do ministro Marco Aurélio e a soltura do bandidão, né? Transcorreu um dia inteiro, né? Então, é assim, foi de um dia para o outro. E, portanto, sendo um alvo tão prioritário no combate ao tráfico de drogas, etc., não só do Brasil, mas como você informou, né, de um conjunto de 7 países, é estranho que esse bandido tenha saído da cadeia e não tenha ido para o endereço que foi. Ele não era um homem livre. Ele era um homem designado, foi beneficiado com a decisão que o colocou em prisão domiciliar. Ele não era um homem livre. Ele era livre para sair da prisão e ir direto para a casa dele. Então, assim, como é que um alvo tão importante para a polícia, para o Ministério Público, etc. e tal, deixa a cadeia e não é monitorado? Em vez de ir para o endereço informado para a prisão domiciliar, ele vai para Maringá para embarcar num jatinho particular e sem ser incomodado esse tempo todo. Não lhe parece estranho? É estranho. Uma pergunta que precisa ser respondida. A polícia não pode reconhecer oficialmente que estava monitorando os passos dele, exatamente por esse motivo. A gente tem informação de que havia, sim, uma equipe da polícia no endereço indicado por ele nos autos, né, o endereço que consta no alvará de soltura. Na realidade, ele passou 2 endereços e a polícia estava, sim, presente e viu, efetivamente, que ele não foi para lá. É uma distância grande, né, entre Presidente Venceslau e Santos. Seria uma viagem longa e ele teria ido para a região de Maringá, que é algo em torno de 200 quilômetros ali de Presidente Venceslau, uma viagem aí de pouco mais de 2 horas, e a viagem até o litoral de São Paulo seria bem mais longa. Então, a informação que a gente tem é que a polícia estava, assim, no endereço, mas a alegação é de que não houve tempo suficiente, né, de comunicação da justiça para que informasse que ele não estava ali respeitando as regras, Rodrigo, da soltura dele. Mas não é função da polícia ficar seguindo, né, bandido, até porque a gente já tem pouco efetivo da polícia. Se a gente for ficar seguindo bandido que é liberado por ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o efetivo da polícia vai faltar para policiar as ruas, né? A gente vai ficar monitorando. A culpa maior, estão querendo jogar para cima do colo da polícia mais uma vez, que fez um trabalho sério e conseguiu chegar até esse criminoso, como o Rodrigo contou pra gente, que é líder de uma organização poderosíssima, por um ministro que assinou a soltura, né, do criminoso. A culpa é do Marco Aurélio Mello, que está sendo educado publicamente pelos pares. É bom que aprenda mesmo. O ministro Luiz Fux ontem disse que o bandido debochou da cara do brasileiro. Quem debochou da cara do brasileiro foi o ministro Marco Aurélio Mello, que mandou soltar esse bandido. É inacreditável essa tentativa que se tem de colocar no colo da polícia. Vamos parar de passar pano para ministro do STF. O ministro errou, isso não está em discussão. O que é estranho é que um preso com essa importância, com essa relevância para 7 países, é beneficiado por uma medida equivocada, errada. É beneficiado por uma medida para transformar a prisão dele em regime fechado em prisão domiciliar. Ele toma outro rumo e ninguém vê isso. Manda o Marco Aurélio prender ele agora, que é isso? E a inteligência da polícia... Sabe, o trabalho de investigação... É fácil jogar no colo da polícia. Eu acho muito estranho tudo isso. Acho tudo muito estranho. É muito estranho o Marco Aurélio soltar ele, né? Isso é muito estranho. O ministro errou. É claro que errou. É um erro. Foi um erro. Foi uma decisão absolutamente trágica. Não tenho dúvida disso. O Jornal da Band Agora, ontem, me parece Cláudio, indesculpável a polícia não ter monitorado esse sujeito saindo da cadeia até ele chegar em casa. Ora... Se era para cumprir prisão domiciliar, tinha que monitorar esse sujeito. Cláudio, ele sai da prisão e pega o rumo de Maringá. Cláudio. E aí daqui a pouco alguém está dizendo, parece que ele saiu do país. Que é isso? Deixa eu te falar uma preso, coisa. Não é qualquer preso, é um dos chefões desse PCC. Quando alguém tem prisão domiciliar decretada,
ele recebe tornozeleira eletrônica. O André do Rap estava em liberdade. Ele estava em liberdade. Se a polícia segue o André do Rap, ela está infringindo a liberdade que foi dada para ele por um ministro do Supremo Tribunal. Mas se ele não obedece o domicílio que ele informou para cumprir a domiciliar? Bom, aí a polícia tem que correr atrás dele. É isso que diz a legislação, né? A gente goste ou não da legislação, é assim que funciona. Jogar no colo da polícia, na minha opinião, é uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade. A polícia não tinha que seguir André do Rap. Quem não tinha que ter solto André do Rap era o Marco Aurélio Mello. É como se a polícia fosse absolutamente isenta de erros. É como se a polícia não errasse. Não, a polícia prendeu ele, o investigador Cláudio. não errasse. A polícia investigou ele durante muitos anos. Prende, chegou até fez ele. O trabalho ele ofereceu bem feito, 10 milhões e de repente reais para a polícia. De mão, simplesmente larga de mão. Permite que o sujeito saia da cadeia, não cumpra a ordem judicial de ir para sua... tem que falar de cada vez para o nosso ouvinte acompanhar os argumentos. Eu estou ouvindo ele ouvir, agora eu estou falando. Acabou? É impressionante. Então vamos acabar com a justiça. Vamos ouvir o Rodrigo aí também. A polícia para tomar conta dessa bagunça. Sabe, essa é a lógica do policialismo, né? Não é isso. Tem todo um processo. Cada um tem suas responsabilidades. A lógica do policialismo também não dá certo, porque depois da Operação Castelinho em São Paulo, já faz um tempão, Mariana, a polícia toda ele tinha um alvará de soltura. Exatamente. Você sabe o que é um alvará de soltura? É liberdade. Isso foi. E nós temos que ir atrás desse ministro que deu e descobrir. Ontem o Jornal da Band fez uma belíssima reportagem. E eu vou falar mais uma coisa aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Não é só o artigo 316 que está em questão. Antes do artigo 316, o Marco Aurélio Mello já soltou Elias Maluco, goleiro Bruno. Ele arruma um pretexto na Constituição, na legislação brasileira, para soltar bandido. Ou não é verdade? Pega a matéria do Valteno de Oliveira ontem, do Jornal da Band, e assistam e verifiquem qual é o histórico desse ministro que foi indicado pelo primo dele para o Supremo Tribunal Federal. Tem todos os ministros têm suas decisões equivocadas, e o Marco Aurélio soltou 70 e tantos presos em circunstâncias muito parecidas, desde Salvatore Cacciola, lá quando aquele banqueiro que estava foragido e tal, que ele soltou e ele escapou, fugiu para a Itália. É por isso que o STF tem 11, né? E é um número primo, não há dúvida de que o ministro errou. Foi um erro gravíssimo, ou doloso ou não, mas foi uma decisão equivocada que já foi reformada até pelo presidente do Supremo primeiro e agora pelo plenário. Não é isso que está em jogo. O que eu acho muito estranho é que a polícia, com um sujeito que é um alvo tão preferencial no combate tão prioritário, né, no combate ao tráfico de drogas, simplesmente tenha deixado de monitorar esse camarada saindo da cadeia para ir cumprir a prisão domiciliar. É um homem livre, e a polícia não segue ninguém se não for sob autorização da justiça. Isso é mentira, isso não existe. Na prática não é assim que funciona. Mas não é ou não teríamos as operações que nós temos contra os bandidos. Ele estava preso em Presidente Venceslau. Presidente Venceslau fica perto de Presidente Prudente. É longe pra caramba de tudo. Tá? É muito distante. É mais perto do Paraná do que do litoral. Sim. Portanto, se ele foi para o Paraná, entrou num aeroporto e pegou um avião, não dá para dizer, olha, eu tô pegando esse avião, vou parar lá no aeroporto de Itanhaém, tô indo para o Guarujá. Não dá para dizer para onde ele ia. Ele poderia ter entrado num avião? Poderia, porque ele estava livre. Ele estava livre com habeas corpus concedido pelo STF. É o meu entendimento, Então, Mariana, não dá para a polícia impedir o cara de entrar num avião. Porque ele falou, eu tô indo para casa, mas eu tô indo de avião. Por que eu vou andar 500, 600 quilômetros até o Guarujá? Eu vou de aviãozinho, é mais fácil. Ele tinha isso à disposição. E a polícia não tinha como fazer nada. Tava de mãos atadas. Quem estava com algema, nesse caso, era a polícia. Rodrigo Hidalgo. Eu acho que muita gente, além do ministro, deve explicações sobre esse caso. Eu acho importante colocar o que o Pedro chegou a citar, e o fato de que, quando ele foi preso em setembro do ano passado, ele, segundo o próprio delegado Fábio Pinheiro, ele ofereceu 10 milhões de reais para não ir para a cadeia, para os policiais que estavam envolvidos nessa grande operação. Inclusive, ele disse que tinha capacidade em poucas horas de entregar 4 milhões de reais para os policiais. E agora a possibilidade da fuga dele ser mantida por meio da corrupção de agentes públicos existe em países vizinhos. No Paraguai e na Bolívia
são vários casos de bandidos criminosos brasileiros que se mantêm dessa forma. E esse raciocínio da Mariana, na minha visão, também está correto no que diz respeito à distância, o tempo que ele levaria para chegar até o litoral de São Paulo. E no litoral de São Paulo, agentes estavam também ali próximos para acompanhar a possível chegada dele, só que eles não acreditavam, os policiais, de que ele iria para o local indicado, até porque é uma residência simples ali do litoral de São Paulo. A polícia estava convicta de que ele ia deixar efetivamente o país em poucas horas, assim que saísse pela porta da frente da penitenciária de segurança máxima. E perseguir alguém, né, sem mandado judicial e sem essa pessoa estar em flagrante delito, configura um crime, sabia, Mariana? Chama abuso de autoridade. Abuso de autoridade, exatamente. Muito bom. Deixa eu agradecer ao Rodrigo Hidalgo, repórter da Band, que nos trouxe informações e acompanhou também, não é, Rodrigo? Esse debate aqui da bancada do Jornal Gente. Até a próxima aqui no Jornal, Rodrigo. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos.